Hoje é um dia especial, nós retornamos às reuniões presenciais e eu gostaria de falar hoje sobre a voz do Senhor. Então, eu vou passar assim pela Bíblia e queria começar desde Gênesis, que Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E depois no Gênesis 3:10 diz assim: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, já no primeiro livro, nós já temos relatos que Deus falava com Adão e Eva. Então, desde o começo da história do homem sobre a terra, a voz de Deus já era ouvida. E Adão ouviu a voz de Deus. Só que ele ouviu também, através de Eva, a voz do nosso inimigo. Então, depois que ele ouviu a voz e que ele desobedeceu, aí é o que aconteceu no versículo 3:10, né? Ele estava nu e escondeu-se. E foi aí que Deus percebeu, porque antes eles não tinham noção da nudez como algo errado, né? E então ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, aqui já mostra a liberdade que as pessoas têm de escolher. Deus chamou, ele ouviu, depois Deus chamou de novo, quer dizer, sempre chamava na viração do dia. Ele se escondeu, ele não quis mais ouvir a voz. Então é uma questão de escolha. Você pode escolher. No mundo, olha só, tem lá tem uma passagem, deixa eu lembrar aqui aonde está, que fala que no mundo há muitos tipos de vozes e nenhuma sem sentido. Então as vozes estão aí. Você vai escolher qual voz você vai ouvir. Então aqui Deus já falava com Adão e Eva. Depois nós ouvimos também, a gente vai continuar em Gênesis, está no versículo 21, no capítulo 21, versículo 16 e 17, que diz assim: e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então, qual situação é essa? Qual é o contexto aqui? Agar era uma egípcia, que morava com Abraão, inclusive teve o filho com ele, e aí houve um certo momento que ela importunava muito a vida de Sara, e Sara falou: não quero essa mulher aqui perto de mim me importunando, e mandou Sara embora. E aí a Sara foi embora e ela estava desolada. Ela falou: mas como é que eu vou fazer? Esse menino vai morrer. E aí o que aconteceu? Deus ouviu a voz do menino e deu a ela o alimento para que os dois sobrevivessem. Eu achei assim fantástica essa história. Quer dizer, ela estava fugida, Sara que mandou e o Senhor falou que era para Abrão considerar aquilo que Sara estava fazendo, mas Deus não deixou Agar desamparada. Então Deus ouve a nossa voz. Nós ouvimos a voz de Deus, mas Deus também ouve a nossa voz.
E nesse caso aqui de Agar, Deus ouviu e falou para ela: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E ele acabou sobrevivendo. Ela tinha medo de que ele não sobrevivesse. Então, duas histórias aqui, né? Uma, Deus já no Jardim do Éden, ouvia Adão e Eva. Deus ouviu Agar, que tinha sido expulsa. Ela, vamos dizer assim, não fazia as coisas corretas porque ela importunava Sara doidada, mas Deus ouviu a voz dela. Então Deus pode nos ouvir nas mais diversas situações. E mais uma situação de Deus ouvindo a voz. Vamos lá em Êxodo, capítulo 19, verso 19, que diz assim: e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então, como a gente dizia, Deus respondia a Abraão em voz alta. A gente não tem notícia que Deus tenha feito isso com nenhuma outra pessoa, né? Ele, claro, além de Jesus, né? Mas nenhuma pessoa além de Moisés, né? Porque Jesus era especial, né? Então, Deus respondia a Moisés, inclusive em voz alta. Então, o nosso Deus não é um Deus distante que está longe, que não nos ouve e que nós não podemos ouvi-lo, né? Então, o chamado que a gente tem é para ouvir a voz de Deus. E eu vou separar aqui 2 versículos que estão lá em Deuteronômio 15, verso 5. Diz assim: se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor, teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. E no Deuteronômio 28 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então é o seguinte, é uma exortação em Deuteronômio 15, 5, né? Porque se somente ouvir diligentemente a voz do Senhor, para tomar o cuidado de fazer o que está sendo dito, as bênçãos te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Então, no plano de Deus, Ele vai falar, mas nós vamos ouvir. Para quê? Para sermos abençoados. Não é para sermos prejudicados, para sermos abençoados. E, como eu já falei antes, Ele ouve a nossa voz. Olha só, em 2 Samuel 22, 7, diz assim: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei do seu templo, ouviu Ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então Deus nos ouve. Então, aqui está contando o fato que estava em angústia, invocou o Senhor, clamou ao Senhor, e Ele ouviu. Então a nossa voz chega aos ouvidos de Deus. Também no Salmo 77, 1, diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Então, assim, a gente está falando sobre a voz de Deus, mas Deus, Ele veio para se relacionar conosco. Então, Ele fala, nós ouvimos, nós falamos, Ele ouve. Isso que é maravilhoso, que é fantástico nesta relação de Deus conosco. Agora, a gente vai ver duas formas de Deus se manifestar no mundo, na terra, conosco. A voz de Deus, ela é poderosa. Eu vou selecionar aqui 4 versículos, né? É bastante, para a gente ver a voz de Deus como aquela voz poderosíssima. Em 2 Samuel 22, 14, diz assim: trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Em Jó 37, 5 diz: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. No Salmo 18, 13 diz assim: e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. No Salmo 29, 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E em Ezequiel 43, 12 diz:
E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz das muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então Deus, ele tem esse aspecto de poderoso, de grandioso, de uma voz como de muitas águas, que faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele troveja dos céus, a voz é poderosa, cheia de majestade, é como voz de muitas águas. Esse é um aspecto, é uma faceta do poder de Deus, da manifestação de Deus, porque Deus é aquele que tudo criou, que tudo pode. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas também ele é o Deus que enviou Jesus. É um Deus que nos ouve, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que quer estar próximo de você, quer ouvir a sua voz e quer te responder. Então, esse lado grandioso e majestoso nos faz, eu gosto de relacionar quando fala Deus de justiça e Deus de misericórdia. Então é aquele Deus grandioso, tremendo, que busca a justiça, busca o certo, mas é o Deus de misericórdia, o Deus que nos ouve, que está perto. Então, essa é a faceta da grandiosidade de Deus. Agora nós vamos ver 2 outros versículos e nós vamos concluir. Vamos ler antes. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Você vê que esse Deus todo-poderoso, grandioso, também se manifesta com uma voz mansa e delicada. Então esse aspecto é muito importante, porque às vezes a gente está pensando naquele Deus que está lá no céu só para chicotear os humanos. Isso é uma visão que perdurou durante muitos anos, né? Principalmente com a Igreja Católica, mas o nosso Deus, o Deus que está na Bíblia, é um Deus que se abaixa para ouvir o Agar. Ele aqui era Elias, que estava super chateado, ele tinha sido ameaçado de morte e tudo, e aí Deus se manifesta dessa maneira com ele, numa voz mansa e suave. Então, a voz de Deus, desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo, ela é uma voz interior, é a voz do Espírito Santo, que é mansa e suave. E todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, quando você aceita Jesus, se converte em filho dele, você está, com o Espírito Santo, substitui o seu espírito e fala com você. Só que é uma voz mansa e suave. Então, vamos continuar aqui, que a gente viu Deus se manifestando em Adão e Eva, ouviu Agar, conversava com voz audível com Moisés. Ele, era tremendamente poderoso, tremendamente poderoso, se manifestou de várias maneiras. Com Elias, ele falou com uma voz mansa e suave, e também agora em Mateus 3,17 diz assim: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Deus testificou que Jesus era o filho dele, com sua própria voz. Todos que estavam lá ouviram essa voz. Então, foi uma manifestação maravilhosa do poder de Deus. Então, Deus mesmo falou, testificando que Jesus era o filho dele. E vamos lá em João 10,16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então nós, ovelhas do Senhor, que o aceitamos como Senhor e Salvador, a própria Bíblia está falando, nós ouvimos a voz do Senhor. Jesus mesmo falou que ele estava falando das ovelhas,
que eram as pessoas que ele pregou em vida, e dizendo, nos anunciando que ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar esta, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então ele já profetizou sobre nós hoje que aceitamos Jesus. E está dizendo que elas ouvirão a minha voz. Então ele já está profetizando sobre sua vida, sobre minha vida, que nós ouviremos a voz do Senhor. Agora aquele versículo que eu quis falar anteriormente, que está lá em 1 Coríntios 14:10, que eu não soube a citação na hora, né? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Olha, os seus ouvidos estão sendo disputados. Então há muitas vozes, vozes de Deus, vozes do bem e vozes do mal. Você tem que decidir que voz você vai ouvir, porque nenhuma delas é à toa. Eles estão buscando, né? Como a gente fala, o homem tem o poder neutro e tanto, vamos dizer, o mal e o bem disputam o poder do homem, porque Deus deu na terra autoridade ao homem. Então, o mal e o bem disputam essa autoridade, que é disputar os seus ouvidos. A quem você ouvirá? E eu citei lá atrás o chamado, né? É ouvir a voz de Deus, aqueles 2 versículos de Deuteronômio. Agora eu vou citar 2 que está lá no Novo Testamento, em Hebreus e em Apocalipse. Veja só, Hebreus 3,15. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E em Apocalipse 3,10 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o mesmo chamado. O Senhor tem um plano que começa no Antigo Testamento, perdura todos aqueles milhares de anos e nos chegou agora, né? O mesmo chamado. Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Ele está lá. Ele não vai obrigar ninguém. Ele não obriga. A voz dele é mansa e suave. Está na sua mão decidir ouvir ou não. Ele está à porta e bate. Ele está do lado de fora. Só você pode deixar ele entrar. E ninguém pode abrir a porta pelo outro. A porta é o seu coração. Ninguém obriga ninguém. Ninguém pode fazer com que o outro abra a porta do seu coração. Só a pessoa pode. Então é o que a gente chama, é um chamado individual. Cada um é que vai escolher ouvir a voz e querer se relacionar com o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, ele entrará em sua casa e ceará com ele e ele comigo. Está novamente falando deste relacionamento, dessa troca. Você ouve o Senhor e o Senhor te ouve. Então o chamado continua, não mudou. Tudo que foi dito lá no Antigo Testamento continua, é um propósito só. E nós sabemos também que tudo que Deus falou vai se cumprir. Então a promessa se cumprirá. Vamos ver aqui Apocalipse 12:10 que diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O que isso tem a ver aqui no meio da voz do Senhor, né? Que é o objetivo da nossa palavra hoje. É porque tem muitas vozes, nós falamos, e tem a voz do diabo, eu chamo o chifrudo. E aqui está falando, essa voz é a voz que acusa, é a voz que está lá falando que você está errado, que não tem jeito, que, vamos dizer, você esteve com Deus, agora você se afastou e não tem volta. Não, tem volta sim, porque aquele que nos acusa, ele nos oferece apenas um pacote de mentiras, como se a palavra dele fosse a última, mas não é. Não é. Por quê? Porque o acusador já foi derrubado. Jesus, quando ressuscitou, ele triunfou da morte. Ele venceu, ele está à direita do Pai. E o que o diabo faz conosco? Fica lá com uma vozinha no nosso ouvido, dizendo que o que Jesus fez não vale.
que Ele é que está mandando, Ele é que é poderoso. Mas eu trouxe esse versículo para te lembrar. O acusador é derrubado, o qual fazia o quê? Nos acusa de dia e de noite. Jesus já venceu, Ele ressuscitou. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a voz de Deus é como a voz de muitas águas e a voz mansa e suave. Todas as vozes têm significado, qual você ouvirá. E por último, o versículo que eu quero apresentar é Apocalipse 21:3, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, isso está ratificando que nós, quando aceitamos Jesus, e Ele veio e substituiu o nosso espírito pelo Espírito Santo de Deus e fala conosco através de uma voz mansa e suave. E o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos e será o nosso Deus e veio para se relacionar conosco. Então eu queria que nós refletíssemos sobre isso, que nenhuma das promessas de Deus caiu por terra, todas estão aí vivas. Então Deus é um Deus poderoso, é um Deus que fala com voz forte, é um Deus que tem poder, né, para fazer coisas tremendas. Mas Ele fala ao nosso coração com uma voz mansa e suave. E eu quero, né, exortar você a ouvir essa voz mansa e suave, a se voltar para a palavra, porque nela você vai, com certeza, aumentar sua confiança de que as promessas se cumprirão, de que tudo que Jesus falou se cumpriu. Você não vai ficar perdido, confuso, no meio de tantas vozes, no meio de tanta confusão que o diabo lança. E aí, muitas vezes, você se vê perdido, muitas vezes você não volta para o Senhor, você acha que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Todas as promessas dele encontra nele o sim. E tudo aquele que prometeu, ele, se não já cumpriu, vai cumprir. Mas uma que já está cumprida é que ele vem morar em nós. E ele se relaciona conosco, e ele fala conosco, nós o ouvimos e ele nos ouve. Então, em nome de Jesus, não deixemos o diabo roubar esse relacionamento nosso com Deus, porque Ele fala com uma voz mansa e suave. E muitas vezes a gente quer que Ele, se manifeste no mundo, que Ele cure a pandemia, que Ele faça isso, faça aquilo. Mas, Senhor, vamos pensar, Ele deu autoridade ao homem na terra, como que agora nós queremos que Ele haja fora de nós? Ele nos deu livre-arbítrio, nos deu escolha, nós podemos orar, mas Ele conta conosco e se relaciona conosco. Então, a exortação para a semana é essa, que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, que é uma voz mansa e suave. Muito obrigada a todos, tenhamos todos uma ótima semana.